Muito bem, ao meu lado já está aqui o Dr. Ismael Alves dos Santos, ele que sempre traz as dicas e informações sobre os direitos e deveres do consumidor. Ele gosta de sempre frisar, não é só direito, Jacques, tem os deveres também, né? A pessoa tem que cumprir. A gente já vem numa série de episódios, né, falando sobre os direitos dos consumidores e essa semana a gente vai falar do quê, doutor? Boa tarde, Jackson. Boa tarde a todos. Nós estamos com o objetivo de falar hoje um pouquinho a respeito dessa questão da reciprocidade das obrigações. Justamente nessa linha que você se referiu, é muito comum que todos nós falemos sempre muito só nos direitos. E como você disse, a gente tem uma preocupação de frisar bastante a questão dos deveres, porque o cumprimento dos deveres é que faz com que as relações sejam pacíficas. Todo contrato existem direitos e obrigações de ambas as partes. Então, o cumprimento dessas obrigações por ambas as partes torna aquele contrato pacífico, consensual e muito tranquilo. Então, os conflitos todos, pode verificar, eles se originam geralmente do descumprimento desses contratos. Daí a nossa insistência em ficar o tempo todo falando cumprimento de obrigações, cumprimento de obrigações, cumprimento de obrigações, mudar um pouco o foco, né? Direito, tá bom, e obrigações? Agora, as pessoas pouco, no Brasil ao menos, leem contrato, né? É uma dificuldade muito grande. E aí depois, claro, há um descontentamento, uma revisão e também há direito, a brecha é um direito também para essa revisão. Mas o ideal é que as pessoas pudessem, né, antes de assinar qualquer coisa, entendesse bem também suas obrigações antes de se comprometer, não é verdade, doutor? Correto. Essa questão, Jackson, da leitura ou não, ela também, na verdade, assim, a gente, na prática, observa que ela não faria muita alteração. Por que não faria muita alteração? Porque boa parte das pessoas, na leitura dos contratos, não tem ainda a condição de interpretar exatamente o que cada cláusula quer dizer. Então, aí, nesse ponto, eu reconheço que a obrigação maior é daquele que elabora o contrato. Geralmente quem elabora o contrato, no caso da relação de fornecedores e consumidores, é o fornecedor. Então eu entendo que cumpre aí ao fornecedor do serviço ou produto proceder à leitura detalhada, minuciosa e explicativa dos termos do contrato, para que o consumidor entenda. Porque o consumidor ler ou deixar de ler, na prática, não altera muito. Inclusive, nesses contratos de adesão, que são contratos prontos, geralmente ele é obrigado a assinar. Ou ele assina, ou ele não contrata. Então, ler ou deixar de ler não altera muito. O que é importante aí? Aí é uma obrigação, sim, do consumidor, do fornecedor, seja ele de produtos ou serviço. É uma leitura minuciosa, uma leitura explicativa, uma leitura cautelosa, informando claramente ao consumidor quais são os direitos e obrigações do consumidor. Inclusive, muitos contratos são questionados na justiça exatamente por falta desse cuidado do fornecedor, que ele não procede, geralmente ele não procede a essa leitura. Inclusive os bancos, você veja que nos bancos, você vai fazer um financiamento, eles te dão um calhamaço de papéis para assinar, é praticamente impossível você ler tudo aquilo. E você assina. E assina ali cláusulas que muitas vezes são leoninas, são cláusulas complicadas. Por isso que o Código de Defesa do Consumidor teve essa preocupação de possibilitar a revisão dessas cláusulas. Exatamente já por conta dessa visão. Acho que o legislador já tinha essa visão que o consumidor não faria mesmo essa leitura detalhada, ainda que ele fosse oportunizado. E, em grande parte das vezes, não é oportunizado ao consumidor essa leitura detalhada. Esse Código de Defesa do Consumidor é de que ano? 1990. Ele já cabe uma revisão, já precisa, ou ele é feito uma revisão constantemente? Olha, Jackson, as relações de consumo, assim como as relações humanas, né, elas são dinâmicas. Sempre e elas vão sendo alterando, elas vão se alterando. Então é possível que já caiba. Mas o legislador, ele foi muito inteligente em 1990 e ele criou um código que abarca a grande maioria das situações, das relações de consumo no Brasil e no mundo. O código é tão interessante que o código já tinha previsões ali voltadas, inclusive, para essas questões de internet, que são temas muito atuais. Então, é um código, eu avalio o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078, de 11 de setembro de 90, como um código muito moderno, um código muito interessante e com uma capacidade de absorção de situações práticas
muito grande. Mas essas revisões, elas são razoáveis e à medida que elas vão acontecendo, vão se criando leis novas, inserindo, então é muito tranquilo isso. Existe muito o que se fala, né? Eu fui lá, comprei, estou ciente, assinei o contrato, então eu vou ser obrigado a cumprir esse contrato. Tem como, a pessoa deve pedir uma revisão? Um financiamento de uma moto, por exemplo, ele parcelou em 48 vezes, 36 vezes, e no meio do caminho ele começou a se questionar sobre o que ele assinou. É possível recorrer no direito? É possível recorrer, mas não é muito razoável resultados favoráveis aí ao recorrente, no caso o demandante, quem propõe esse tipo de ação, por conta disso que você falou. A pessoa ela não foi obrigada à contratação. Quando é então que cabe sempre essas revisões? Quando notadamente se observa desses contratos cláusulas leoninas, cláusulas obscuras, cláusulas cujo sentido seja dúplice ou tríplice, cláusulas em que impõem a uma das partes obrigações extremamente excessivas em benefício da outra parte. Então é sempre possível questionar um contrato, desde que se prove que desse contrato constem esse tipo de cláusula. Leoninas, cláusulas que impõem excesso de benefício a uma das partes em prejuízo da outra, cláusulas muito obscuras, então é sempre possível. Agora, essa situação que você coloca do ponto de vista prático, ela geralmente não é contemplada, ela não é abarcada nessas situações. Por quê? Porque esses contratos são muito publicados, eles são muito conhecidos, sabe-se, inclusive, a maioria das pessoas sabe inclusive, quais são os indexadores que corrigem as prestações. Então, é um contrato difícil de ser questionado. Só se houver, como a gente disse aí, esse tipo de cláusula. Então, o ideal, nesses casos, é se orientar muito bem antes da contratação. E se tratar de um contrato a longo prazo, que requeira uma análise mais detalhada de um profissional, estão aí os economistas, os contadores, os advogados, né? E aí basta a pessoa procure um advogado então, consulte antes de assinar o contrato. É exatamente isso que eu ia perguntar, né? Muita gente não sabe os caminhos, os passos, né? A pessoa precisa recorrer a algo, ela tem que procurar um advogado. Se ela não tem condições, também tem órgãos públicos que ajudam, órgãos públicos, né? Tem a Defensoria Pública, tem o Ministério Público. O Brasil, inclusive, nós temos dentro da nossa própria legislação leis no sentido de que ninguém pode invocar o desconhecimento da lei para se beneficiar ou para dizer, olha, fui prejudicado por desconhecer a lei. Não pode invocar isso. Por que não pode invocar? Porque a lei é pública, ela é clara, há pessoas que podem orientar. O que é que deve ser feito? É uma mudança de mentalidade. Nos Estados Unidos tem muito disso. As pessoas lá, antes de qualquer contratação, elas consultam um advogado. Elas levam para ele analisar e aí elas decidem se contratam ou não. Aqui no Brasil a gente ainda não tem essa cultura. E finalizando, Jackson, nosso tempo pelo visto aí está indo embora, né? Finalizando, só mencionar ali o artigo 476 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.402 de 10.406 de 2002, que trata lá no seguinte sentido: nenhum dos contraentes, pode exigir do outro o cumprimento da obrigação sem que ele, contraente, tenha implementado a sua. Ou seja, eu não posso exigir de você que você cumpra uma obrigação contratual que nós firmamos sem que eu tenha implementado a minha. Daí o tema, reciprocidade das obrigações. Todo contrato é uma via de mão dupla. Eu tenho obrigações com você, você tem obrigações comigo. Para que eu exija a tua, eu devo cumprir a minha. Obrigado pela sua participação. Esse é Ismael Alves dos Santos. Procurem, esse homem entende de lei. Obrigado pela sua participação. Um abraço, boa tarde.